E me diz com sinceridade. Você já parou para pensar, se hoje fosse seu último dia na Terra, o que você levaria com você? No vídeo de hoje, Maíse Braga nos conduz por um dos temas mais profundos e assustadoramente verdadeiros da existência. O plano espiritual final. Vivemos como se houvesse tempo. Adiamos conversas, curas, reconciliações, como se o amanhã estivesse garantido. Mas e se não estiver? Afinal, nascer não foi um acaso. O meio da vida é um campo de provas intensas. E o fim? O fim é só o portal para a vida verdadeira. Nesse vídeo poderoso, você vai compreender como a dor, as perdas e até as doenças são ferramentas sagradas do plano espiritual, formas silenciosas de despertar nossa alma adormecida. Será que você está preparado para o reencontro com o mundo espiritual? Ou será que está distraído demais com os dramas da matéria e se esqueceu de quem realmente é? Assista até o fim. Essa mensagem tem o poder de te acordar por dentro. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo e compartilhe com quem precisa lembrar. A vida não termina aqui. A Gênese foi o último livro do Pentateuco de Kardec. Ele desencarna em 1869 e depois, em 1890, surge Obras Póstumas, com o apanhado de tudo que ele havia deixado esparso, mas não irrefletidamente esparso. Surgiu também, obviamente, a publicação da Revista Espírita, que Amélie Boudet, sua esposa, 13 anos mais velha do que ele, mas que honrou sua vida até a morte dela, tempos depois, e, naturalmente, publicou a Revista Espírita. E uma das coisas mais extraordinárias da Revista Espírita é que toda crítica, toda discordância que ele recebia por carta, pessoalmente, ele fazia questão de responder. Dentro da sua educação magnífica, dentro dos argumentos fortes que ele tinha em relação a todo o conhecimento da imortalidade da alma. E, na Gênese, ele, como o próprio nome diz, nos fala, divide o livro em 3 partes. A primeira, a origem do planeta. Nem preciso dizer que se você não leu o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e Céu e Inferno, não comece pela Gênese. Se você gosta muito de estudar, leia a Gênese. Não é um livro fácil, mas é um livro extraordinário porque explica tanta coisa que a gente vive perguntando sem saber. Por que o mundo foi criado, como foi, os detalhes, e, é claro, os amigos espirituais fizeram questão de contar tudo o que sabiam dentro das suas gradações espirituais para que surgisse a obra. Então, toda a primeira parte da Gênese é a origem do planeta. A segunda parte, fascinante, os milagres de Jesus. E a terceira, as predições do Evangelho e um novo tempo no mundo. Hoje, quando os próprios espíritas, às vezes equivocadamente, dizem as coisas, porque vai acontecer tal coisa, porque vem um planeta não sei da onde, tal, não sei o quê, todo mundo devia ler a Gênese, a última parte, em que os espíritos amigos falam, sim, de uma nova geração que viria para, enfim, viver a Terra transformada. E, obviamente, ainda não é a nossa geração que atualmente está na Terra, todos nós atualmente encarnados, que vai ver isso. Então, não importa, o terceiro milênio começou em 2000, vai começar em 2030, alguém ouviu falar que o Chico Xavier, aliás, como as pessoas ouviram falar coisa que o Chico nunca disse. Alguém ouviu falar que o Chico falou que 2057 é que a coisa vai estar resolvida. Eu fico felicíssima, porque eu teria 100 anos em 2057 e não pretendo mais estar aqui. Então, vai ser coisa para quem estiver, já dá um alívio enorme. Mas, com sorte, talvez seja em 2057. Com mais sorte, até antes, quem sabe. Mas, na parte final, há uma frase maravilhosa que diz: o melhoramento da habitação guarda relação com a melhora do habitante. Só com essa frase, pronto. Enquanto o habitante não melhora, a habitação não avança. Então, não vai cair do céu, não existe milagre, não na nossa época.
E é importante pensar que nós fazemos parte desse processo. Desde a primeira vez, talvez lá na Idade da Pedra, em que viemos à Terra. Começamos a nossa jornada, todos nós. O melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Não dá uma coisa sem a outra. E aí, em 1868, os amigos espirituais o ajudam a analisar a profunda crise moral que existia no mundo inteiro há 150 anos atrás. Inacreditável. Passaram-se 150 anos e nós ainda estamos observando com surpresa que a situação permanece. Exatamente porque o habitante ainda não se dispôs à própria modificação. E é claro, aqui também está, só ser religioso não basta, porque somos muito mais e precisamos em toda parte, não só dentro de determinada religião, colocar o nosso dinamismo para fora e o melhor de nós. E se não temos o melhor de nós, precisamos construí-lo. E construir o melhor de nós implica dificuldade, sofrimento, perda, implica frustrações e até resgates do nosso passado espiritual. Os nós de outras vidas superáveis, nós sabemos, porque os amigos espirituais sempre nos dizem isso, estão também aqui, na Gênese, explicados. Somos o passado em forma de presente. Reencontramos, como diziam os antigos, até as pedras se encontram. Reencontramos aqueles que ferimos, aqueles de quem tiramos a vida, aqueles de quem tiramos a esperança. Estão todos rentes conosco, principalmente na nossa atual encarnação. Alguns disfarçados, outros não, sempre procurando saber quanto de bem nós temos no coração e o quanto nós nos modificamos desde que nos encontramos com eles da última vez. E é claro, quando reencontramos o nosso passado, o reencontramos exatamente do jeito que nós o deixamos. Por isso, às vezes, das pessoas que mais amamos, surgem conflitos inexplicados. Porque lá no fundo, coisas que não foram solucionadas precisam vir à tona. E nós vamos fugir ou resolver, dependendo da nossa vontade. Planejamento, mentalização do melhor e o poder da nossa energia, direcionado para o bem, está em A Gênese. Transformam a nossa existência de verdade, seja aqui, seja do lado de lá. Somos sempre seres eternos, criados para a beleza, para a perfeição, que ainda não alcançamos, mas estamos na caminhada. E afirmam eles, os amigos espirituais, os estudiosos do outro lado da vida, que quando tudo estiver feito, nós vamos ajudar aqueles que ainda estão no caminho, como hoje tantos protetores invisíveis aos nossos olhos, mas que já estiveram conosco na Terra e que avançaram mais rapidamente do que nós, nos ajudam. Portanto, o livro não fala só da gênese do mundo, de como foram criados os mares, de como a luz se fez, tudo aquilo que está no Antigo e no Novo Testamento, mas principalmente sobre a nossa própria criação. O grande objetivo divino de que todos pudéssemos participar desse hino extraordinário que é o universo. E aí, num outro momento, os espíritos, através de Kardec, nos lembram: já não é somente desenvolver a inteligência, mas elevar o sentimento, destruindo egoísmo e orgulho. Não só na Gênese, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as ocasiões, os amigos espirituais sempre lembravam que egoísmo e orgulho são a origem de tudo de negativo, de abismo que nós ainda temos no coração e muitas vezes obrigamos o outro a ter. Por isso, aqui está. Já não é somente desenvolver a inteligência em certo momento da humanidade, mas elevar o sentimento. Exatamente isso que nós estamos vivendo agora.
porque a ciência, a tecnologia, a medicina avançando cada dia mais. Não se passa uma semana em que os jornais não tragam notícias maravilhosas sobre os avanços de tudo aquilo que hoje é doença, por exemplo, no caso da medicina, e que vai deixar de ser. Ainda nessa semana, me lembrei muito de quando eu nasci, porque havia um remédio, há 60 anos atrás, que tirava o enjoo das mulheres grávidas. Chamava-se talidomida. E trouxe para o mundo, não por acaso, muitas crianças com deformações, porque havia esse processo na medicação. A minha mãe me contou certa feita que ela tinha enjoos pavorosos nas gravidez. E aí o médico comentou sobre a talidomida. Eu sou de 1957, minha irmã de 59. E a minha irmã caçula de 65. Mas entre 57 e 65, claro, descobriu-se a duras penas que a talidomida era um veneno para as grávidas. Por uma dessas coisas que com certeza tinha a ver com o não compromisso que eu tinha de nascer com uma deficiência física, e também uma intuição do médico, ela não tomou o remédio, porque ela tinha enjoos incríveis. E ela descobriu o que penou para depois deixar, que tomando 2 cafés da manhã ao invés de 1, ela não enjoava. Na primeira gravidez, ela engordou 30 quilos. 6 meses depois de eu nascer, ela ficou grávida da minha irmã, engordou mais 30. E, claro, passou a ser uma mulher magra para o resto da vida de puro trauma. Mas ela não tomou a talidomida. Entretanto, essa semana, pesquisadores americanos, ingleses, descobrem que na talidomida existe um elemento que eles vão desenvolver, obviamente, fazendo surgir outro remédio que vai tirar, e já está sendo experimentado e tirando, muitos diabéticos de coma dentro das UTIs. Eu me lembrei muito do Dr. Eduardo, meu cardiologista, que diz: não existe remédio inocente. Todos os remédios têm o seu prejuízo e o seu benefício. Por isso a gente não deve se automedicar, porque o médico é que sabe quanto de prejuízo o seu organismo vai suportar ao tomar aquele remédio, porque o benefício que aquele remédio vai trazer para o que você precisa é muito maior. Mas vejam como o avanço é tão extraordinário que o que há apenas 60 anos infelicitou tantas pessoas, hoje é uma possibilidade de melhora para muita gente. E é por isso que é fascinante viver, para acompanhar tudo isso, para saber que as gerações depois da nossa terão saúde verdadeira, porque muitas doenças vão ser completamente eliminadas do mundo, embora os amigos espirituais digam que enquanto for um planeta de provas, outras doenças novas desafiarão o homem. Eles dizem que no sistema nervoso central haverá, para muitos no futuro, uma grave enfermidade que a medicina vai ter que debelar, já que hoje, se você se cuidar, o próprio vírus HIV é controlável, embora ninguém queira tê-lo no organismo. O diabetes não é uma gripe, mas se você viver com disciplina, sem dúvida você pode ter uma vida feliz, embora pareça impossível pensar que alguém pode ser feliz sem comer açúcar. É algo quase impensável, mas é óbvio que açúcar e sal, tudo em excesso, nos causa grande mal. E eu falo de cadeira porque eu sou da geração da farinha láctea. Qual a mãe que não abraçava, antes de dormir, a lata da farinha láctea e dizia obrigada? A minha mãe era especialista em fazer mingau de farinha láctea. E vocês veem, como que a gente vai culpar uma mãe dessa, que ainda jogava uma canelinha em cima do mingau? Oh, meu Deus! Coisas, sabores da infância que depois você tem que abandonar para sempre. A minha filha tem 35 anos e o pediatra dela, Dr. Romeu Aracaki, homeopata maravilhoso, hoje já bem idoso, ele dizia: meu Deus, farinha láctea é um crime! E, claro, minha filha nunca soube a alegria de comer o mingau de farinha láctea.
Então são coisas que vão avançando e ainda dizem para a gente que nós temos que ser felizes. Isso é que é impressionante. Quando eles falam aqui de milagres, tem uma coisa fantástica, que é quando os espíritos lembram a Kardec que era proibido trabalhar no sábado, rezar no sábado, fazer qualquer coisa no sábado. E Jesus adorava curar no sábado. Nossa! Ele ia para os templos para curar. E num sábado ele estava dentro de um templo, uma pequena multidão se junta lá dentro e todo mundo começa a catucar um ao outro para desafiar o Cristo. Ali no meio havia um homem conhecido em toda a cidade, que tinha uma mão completamente seca. E todo mundo pensando, vamos ver o que esse Nazareno vai fazer. Quando olhar a mão desse homem, Jesus, sem dizer uma palavra, vai até o homem, o tira da pequena multidão e diz apenas: estende a tua mão. E o homem estendeu a mão seca e ela fica completamente curada. E aí o povo sai falando de Jesus à vontade. Que homem louco! Não era Deus, era o demônio que dominava aquele homem. Como não respeitava o sábado? Como aquela mão seca? Como é que ele tinha conseguido trazer carne, trazer vida àquele braço? E Jesus tinha, na sua época, um problema seríssimo, que era que tudo aquilo que o homem desconhecia era considerado obra do maligno. As enfermidades, as coisas que não podiam ser explicadas, era tudo obra do demônio. E Jesus contestava isso, trazendo para a saúde todas aquelas pessoas. Porque, obviamente, conheciam todas as leis que regem o mundo material e fora da matéria. Ele podia, sim, mudar as próprias células de um corpo de carne. Isso era considerado milagre. E, sinceramente, até hoje, se acontecesse aqui, ainda seria considerado. Entretanto, ele nunca afirmou: eu te curei. Ele dizia: tua fé te salvou. E mais: vós sois deuses. Um dia fareis o que eu faço e ainda mais. E até hoje nós não fazemos. Muito pelo contrário, através da nossa mente, muitas vezes enfermiça, do nosso coração desavisado, trazemos doenças para nós. Tornamos o nosso ambiente enfermo. E tudo isso, há 150 anos atrás, Kardec nos lembra. Ainda hoje seria revolucionário se a Gênese surgisse. Na época de Kardec, no século XIX, os espíritas, porque obviamente a doutrina começava e já havia a grande lei que até hoje faz ser conhecida a doutrina espírita no universo. Fora da caridade não há salvação. E os espíritas distribuíam pão na rua para pessoas que moravam na rua, para os mais humildes. Pergunto o que faziam as pessoas de outras religiões. Corriam atrás dessas pessoas humildes para tirar-lhes o pão da mão, porque o pão dos espíritas era do demônio. No século XIX, a mesma coisa que se dizia na época de Jesus. Portanto, o preconceito, que parece uma coisa inventada agora, sempre existiu, porque enquanto o homem não se modifica, ele faz questão de desprezar quem é diferente dele, quem pensa diferente dele. E é por isso que Kardec faz essa comparação, pedindo, na Gênese, que as pessoas não se deixem levar por essa ideia de que o pão que os espíritas distribuíam tinha alguma coisa misturada na massa que faria as pessoas ficarem endemoniadas. Hoje, quando olhamos para trás, pensamos: meu Deus, o que a humanidade já não atravessou em termos de ignorância. E a ignorância continua, porque está dentro de nós. E nós precisamos mudar isso. Na página 487, há um lindo trecho pequeno que vou ler para nós. Quando ele fala do que pretendem os espíritas. Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torne melhores uns para os outros,
que eles ensinem a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Isto está escrito na Revista Espírita de 1863. 1863. O homem do bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça ou de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Essa parte final está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, página 348. Portanto, quando doutrina espírita surge codificada por Kardec, o mundo estremeceu. Em 1857, o Livro dos Espíritos surge nas livrarias, nas vitrines, e foi um sucesso absoluto. Porque começa com a pergunta, o que é Deus? E vai, eram 550 perguntas naquela época, depois foram para 1000 e poucas, ampliado. As pessoas estavam sedentas de uma nova mentalidade, de realmente acreditar, principalmente, em si mesmas. Jesus Gonçalves foi um homem que, desde muito cedo, sem estudo, pessoa de família muito humilde, descobriu, ainda adolescente, que estava leproso. Numa época em que o preconceito em relação a essa enfermidade era uma coisa absurda. E ele é, naturalmente, recolhido a um leprosário. E durante anos, ele estabeleceu uma correspondência com Chico Xavier. Porque, no leprosário, ele torna-se amigo de um rapaz leproso também, Salviano, cujo corpo praticamente não mais existia. Salviano não tinha mais as pernas, que tinham precisado ser amputadas, um dos braços, uma parte do rosto. Mas quando esse rapaz abria a boca para ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, o abrigo inteiro parava, porque a sua voz, ao comentar aquela beleza, era uma voz iluminada. Chegou um dia o aniversário do Salviano. E Jesus Gonçalves, que se tornara seu grande amigo, unidos por aquela grande dor e por terem sido apartados da sociedade, exatamente como na época do Cristo, quando eram jogados no Vale dos Leprosos, pergunta a Salviano: Salviano, se você pudesse escolher, o que você pediria a Jesus agora que vem chegando o seu aniversário? E Salviano disse: Jesus, o que eu queria era mais alguns dias até o meu aniversário para continuar falando de Jesus. Ele morre no dia do aniversário dele. 4 dias depois, Salviano usa o braço de Chico Xavier para escrever extraordinária mensagem de luz, agradecendo a lepra que tinha consumido seu corpo, mais enobrecido a sua alma. Jesus continua a se comunicar com Chico através da correspondência. Nunca se viram pessoalmente. Mas um dia o Chico, de repente, na hora de uma reunião, diz: Jesus desencarnou. E os médios que estavam em volta dele: como é que você sabe, Chico? Emmanuel está te dizendo? Ele sorriu e disse: não, porque Jesus está entrando aqui agora. E diz: Chico, nunca nos encontramos, mas eu acabei de deixar o corpo e vim me apresentar para você e te agradecer pelas cartas que você escrevia para mim. E Chico começou a chorar copiosamente, porque cada parte do corpo de Jesus Gonçalves que faltara era luz absoluta. E o seu corpo estava praticamente consumido pela doença. Mas onde a doença havia tocado seu corpo, havia um farol de luz para sua alma eterna, que então se despedia. E mais tarde Emmanuel diz: entre tantas encarnações como um guerreiro sanguinário, ele foi Átila o Uno, um dos homens mais cruéis que o mundo conheceu.
Mas na figura humilde de Jesus Gonçalves, ele resgata o seu terrível débito para com a humanidade. E o Chico era tão interessante que quando a pessoa... Tem muita gente que coloca o nome de Jesus nos filhos. Antigamente, mais ainda. Chico, quando conhecia a pessoa, já dizia logo: olha, me desculpe, eu não vou te chamar de Jesus, eu vou te chamar de Jesus, eu posso? E a pessoa ficava meio assim: mas o meu nome é Jesus mesmo. Não, mas eu posso te chamar de Jesus? E quando a pessoa saía, ele dizia para quem estava ao lado dele: Jesus só um. Ele não admitia chamar outra pessoa de Jesus, mesmo que ela fosse batizada com o nome de Jesus. Era sempre Jesus, o que ficava até mais simpático. Na verdade, quando Jesus estava na Terra, os Espíritos contam que a Judéia inteira, de propósito, obviamente, tinha sido invadida por entidades tão terríveis que os chamados possessos estavam em toda parte. Eram crianças, eram adolescentes, eram adultos, e Jesus os encontra em muitas ocasiões. Senhor, tem pena de meu filho que é lunático. Uma hora cai no fogo, outra hora na água, e eu bem sei que aqueles que andam com ele o querem matar. E ele vai até o garoto, coloca a mão na sua cabeça e ordena que a entidade poderosa que estava sobre o garoto desapareça. O garoto tinha convulsões tremendas, rolava no chão, as pessoas morriam de medo. Mas quando enfim ele cai, como um saco vazio, estava liberto, porque Jesus determina que a entidade, enfim, o deixasse. Os Espíritos contam que depois que Jesus foi crucificado, ficou mais difícil ainda, porque os homens que estavam na terra mandaram um recado para os abismos da sombra. O Cristo esteve aqui, a luz se fez, mas nós a mandamos embora. E todo ser da sombra considerou que então a terra era dele. Por isso, na Casa do Caminho, os apóstolos não davam conta de toda a população que, vez ou outra, batia a porta deles, completamente obsediada, tomada pelas entidades sofredoras. A ponto de, em certa época, ter tanta gente internada na Casa do Caminho que os apóstolos dormiam no chão para ceder as suas esteiras, os seus panos, tudo aquilo que pudesse abrigar, principalmente adolescentes que chegavam completamente envolvidos por essas entidades enganadas pelo próprio homem da terra, que considerou que a mensagem do Cristo era muito iluminada para ser suportada. E, quando o livro vai chegando ao fim, os Espíritos nos lembram, através de Kardec, dessa geração nova que um dia surgiria na Terra, em que justiça, paz e fraternidade seriam as forças que comandariam o coração de todos os homens. Obviamente, isso ainda não aconteceu. Talvez demore, mas, com certeza, é o nosso destino para o futuro. E precisamos já construir dentro de nós as pequenas possibilidades para que surja coletivamente essa beleza que será um dia viver na Terra transformada. Aquela habitação em que o habitante terá se modificado e ela estará tranquilamente modificada. Na década de 50, os espíritos amigos trouxeram muitas almas suicidas para se comunicar nos livros que o Chico psicografava. Não por acaso. A Segunda Guerra tinha terminado, avassalando o mundo com 55 milhões de mortos. E era preciso levantar o ânimo das pessoas. E, em Vozes do Grande Além, um homem chamado Luiz Alves, através da psicografia do Chico, conta a sua história. O ano era 1955 e ele narra que tinha estado na Terra, tinha sido enfermeiro, começava a sua tarefa na enfermagem em grande hospital do Rio de Janeiro. Tinha uma tarefa que deveria durar 26 anos, de auxílio dentro da enfermagem a todas as pessoas que caíssem em suas mãos, que deveriam ser de consolo, de bondade. Mas ele era extremamente só.
Embora muito jovem, não conseguia encontrar um amor. Não tinha família, não tinha amigos. E avassalado pela ideia de que estava sozinho para sempre, ele tira a própria vida. Como ele realmente não tinha ninguém, o seu corpo não foi reclamado por ninguém. Ele, ao invés de ser enterrado, foi entregue à Escola de Anatomia do Rio de Janeiro para servir de cadáver de pesquisa para os estudantes de medicina. Inacreditavelmente, suicida que era, ele não conseguiu afastar-se daquele corpo. Passam-se anos e os estudantes de medicina o tornaram famoso. Imagine que lá onde eu estudo tem um cadáver que está há anos nos servindo de instrumento para aprender e que está perfeitamente conservado. É uma coisa inacreditável. Anos, quantos estudantes já passaram e é o mesmo cadáver que está lá até hoje, servindo para nós. E ele então, tristemente, através do Chico, conta: o fato de eu não conseguir sair dali, próximo ao corpo que tinha sido meu, pelo gesto do suicídio, mantinha o meu antigo corpo com uma aparência de estar vivo. Mas passa-se mais tempo e um médico, ao perceber que havia apenas um esqueleto e nada mais da carne, diz: meu Deus, há quantos anos isso está aqui, servindo para os estudantes? Ah, tantos anos. Minha nossa, só tem o esqueleto agora. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o resto de carne e vamos pendurá-lo. Ele, que pensava que enfim seria enterrado, se viu pendurado dentro daquela sala que há tantos anos era sua casa. E as pessoas, os estudantes, diziam: mas que ossos maravilhosos! Olha só, não parece que tem tantos anos que se passaram? Olha essa coluna! E ele chorava copiosamente, por não poder afastar-se dali e por saber que era a energia de sua alma eterna, embora suicida, que mantinha aqueles ossos praticamente translúcidos em boas condições. Mais um dia em que ele estava desesperado, ele lembrou-se de um médico que ele admirava muito e que dizia-se que era espírita. No exato momento em que ele lembra, aparece o médico amigo à sua frente. Jovem, já desencarnara há muito tempo também, abraça-o e diz: meu amigo, tudo terminou, vamos embora, deixemos a sua carcaça, vamos a um novo caminho. E ele, preocupado: meu Deus do céu, como vai ser? Porque o esqueleto vai continuar aqui. O jovem médico diz a ele: não se preocupe, vamos tomar uma providência. Nisso entra uma faxineira. E a faxineira, estabanada, intuída pelo médico iluminado, bate o cabo da vassoura no esqueleto e os ossos se partem e param a aula, porque se espalham pela sala inteira. O professor daquela aula, mal-humorado, diz: recolham tudo isso, joguem no lixo. Esse esqueleto já deu o que tinha que dar. E ele sai, amparado pelo médico amigo, para chegar ao hospital do mundo espiritual, sendo recebido e chorando em lágrimas, diz: eu não mereço, eu tirei minha própria vida. E o mentor lhe diz: mas, meu filho, você não percebeu, porque você perdeu a noção. Passaram-se naquela sala de anatomia os 26 anos que você deveria ter usado como enfermeiro para fazer o bem. De uma forma ou de outra, ele tinha cumprido a sua tarefa. Da forma mais dolorida, mas cumpriu. Porque ficou 26 anos numa sala de anatomia, quando, se tivesse mantido a própria vida física, teria feito muito mais. Mesmo assim, foi recebido, foi abraçado pelo mundo espiritual, porque o seu tempo na Terra, de uma forma ou de outra, estava cumprido. E o Chico psicografou essa mensagem e chorava. E depois comentava com amigos:
a beleza de saber que o acaso não preside nada em nossas vidas. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Eu estava hoje tomando café da manhã bem cedo, estava cantando Lulu Santos no rádio. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Há tanta vida lá fora, sempre como uma onda do mar. Ter a capacidade de entender que as coisas mudam malgrado a nossa própria vontade também é sabedoria, também é aprendizado. O importante é que pelo menos portas adentro da nossa alma mude para melhor. Essa semana voltou ao mundo espiritual através da morte física para a Terra, Richard Simonetti, que escreveu tantos livros e que fez tantas palestras. Em 76, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, cada um de nós da mocidade, para ajudar, hospedou uma pessoa que veio. E Richard Simonetti ficou conosco na casa que era minha, na casa dos meus pais, ainda era solteira, e meu pai acordava cedo para tomar café da manhã com ele. E ele lançava o seu primeiro livro, Para Viver a Grande Mensagem. E meu pai, claro, conversava com ele, puxava assunto. Meu pai, os pais de meu pai tinham sido espíritas, minha avó ainda estava encarnada. E aí era muito interessante porque o Simonetti perguntou para ele, mas como o senhor é filho de espíritas, esposo de espírita, pai de espíritas e não é espírita? Ele, não sou. Não sou porque ser espírita é muita responsabilidade. E aí eu ficava pensando, meu Deus, é verdade, como somos aventureiros em nos tornarmos enamorados dessa doutrina maravilhosa, que não nos deixa desistir nunca, embora nós tenhamos, obviamente, como humanos que somos, os nossos momentos de desânimo. Essa semana foi dura, desencarnou Ângela Maria. E com 89 anos, e a minha filha é muito engraçada, psicólogo é assim mesmo. Eu falei, meu Deus, Ângela Maria morreu com 89 anos. E ela, mãe, que pena, não é? Foi precocemente apartada da vida na Terra. Porque para uma garota de 35, ter 89 é muito. Minha mãe com 81 me telefona. Maíse, que infecção foi essa? Que levou ela? Mamãe, ela tem 89 anos, mamãe. A senhora tem 81. Eu tenho 81 já? Falei, já. Meu Deus, eu achei que eu ia fazer 81. Falei, vai fazer 82. Mamãe, uma infecção me mata também. E ela, meu Deus, é mesmo. E minha tia, a única irmã viva de meu pai, telefona à noite. Ai, que saudade do seu pai. Ele adorava a Ângela Maria, é verdade. Ele achava que Ângela Maria e Gal Costa eram as duas maiores cantoras do Brasil. Eu amava Elis Regina, ele já não. Ele pulava da Ângela Maria para Gal Costa. Ângela Maria foi rainha do rádio no ano que eu nasci, 1957. E ela tinha uma voz maravilhosa. A questão de 3 anos atrás, assisti um show do Calbi Peixoto e dela aqui em Brasília. Calbi, tadinho, só conseguiu cantar inteira Conceição. A música que ele cantou a vida toda. O resto não deu. Por motivo óbvio, ele tinha 85 anos. Mas quando ela entrava no palco, meu Deus do céu, o palco se acendia. Ainda tinha uma voz maravilhosa. Amigos que eu encontrei no domingo à noite comentavam tristes que estavam para comprar um ingresso para o show dela, porque ela vinha agora, em Brasília, para cantar Erasmo e Roberto Carlos. Mas com certeza Deus é seletivo, disse, traz Ângela Maria de volta. Ela cantava músicas maravilhosas, músicas em que naquela época, vocês que são jovens não vão acreditar, as pessoas falavam dos sentimentos. As músicas tinham letra. Ninguém cantava gente humilde
de garoto, Vinícius e Chico Buarque como ela. Aliás, Chico Buarque, num momento humilde da sua vida, certa vez perguntaram a ele qual foi a sua participação em Gente Humilde, porque a letra é do Vinícius, a música do Vadico. O garoto, agora me peguei. Mas aí a mulher encontrou, a viúva encontrou e deu para o Vinícius a música, e ele colocou a letra, mas chamou o Chico para colaborar. E o Chico, naquele momento simples, disse, olha, eu praticamente não fiz nada. A única quadrinha que fui eu que escrevi é essa aqui, ó, que diz. E aí ele conta que o único pedaço da música que ele havia escrito para ajudar o Vinícius tinha sido: são casais simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. E na varanda flores tristes e baldias com uma alegria que não tem onde encostar. Meu Deus do céu! Mostrou que ele, Chico Buarque, era genial também. Mas ela também teve uma grande música, Vida de Bailarina. Os meninos da plateia devem estar, meu Deus, coitada da Maíse. Ela disfarça que tem 60 anos, mas tem 120. Ela cantava Orgulho. Que letra! Tu me mandaste embora e eu irei, mas comigo também levarei o orgulho de não mais voltar. Mesmo que a vida se torne uma taça de fel, esse trapo tu não mais verás. Gente, já imaginou que coisa linda? Você dizer para o cara que está indo embora que você é um trapo? Meu Deus! Meu Deus! As mulheres diziam isso. Elas rasgavam o peito. Eu seguirei com o meu dissabor, com a alma repleta de dor, procurando esquecer. Aí vem sempre aquela vingancinha. Deus sabe bem quem errou de nós dois e dará o castigo depois, o castigo a quem merecer. Gente, que coisa maravilhosa! Mas hoje não. Hoje você se apaixona, você se desapaixona, você morre porque o cara foi embora, mas tem que fazer aquela cara de selfie. Nossa, fulana, mas você levou esse fora absoluto e tá ótima. E você diz, ótima. Por dentro, o trapo de que Ângela Maria lembrava. Mas ninguém tira farinha com você. Você põe um pouco mais de maquiagem, você tira uma selfie à beira da piscina do seu vizinho, dizendo que é sua, e pronto. Porque o castigo é ele não saber o quanto você está sofrendo. Passam-se os anos, você fica sabendo que ele também sofreu, não por você, por outras. E você se sente vingada. Você se acha tão maravilhosa que você pensa, ele é que perdeu. E seja qual for o defeito que ele viu em você, porque tem homem que tem uma lábia para se despedir impressionante. Os mais tranquilos dizem, tchau, eu já vou. Os mais ou menos dizem, romanticamente, eu vou procurar em outra pessoa que eu achei que tinha encontrado em você. Aí você quer fazer uma besteira. Meu Deus, você não correspondeu à expectativa. Aí você pensa, mas do outro lado da vida, nós vamos nos encontrar. E você já imagina ele ajoelhado. Você nimbada de luz. E ele morto de arrependimento, porque se ele soubesse que você era um espírito iluminado, ele teria casado com você. Meus amigos, nós mulheres temos um psíquico diferenciado. E precisamos tomar cuidado com ele para que ele não trabalhe contra nós. Aí, mal recuperados de Ângela Maria partindo, no dia seguinte o mundo perde Charles Aznavour. Oh, meu Deus do céu! Aí você vai olhar, 94 anos. Meu Deus do céu! Mas ele estava ótimo, ainda fazia shows. É claro que ele estava ótimo. Mas, meu Deus, uma hora nós temos que ir embora. O que é isso? Que apego é esse? Olha, 94 anos, quantos shows esse homem daí ia fazer? Calma! Do lado de lá os artistas se reúnem. E o melhor, o ingresso é de graça.
não duvidemos de que todo mundo continua, até mergulhar na carne novamente e, de repente, fazer outra coisa da própria vida. Na verdade, meus amigos, os tempos não são fáceis. E na Gênese, de 150 anos atrás, os tempos também eram difíceis. Mas o que torna sempre promissora a nossa existência na Terra é a certeza de que nada é em vão, de que tudo passará e o melhor nós estaremos sempre construindo, renovando a nossa existência, não importa em que religião ou até sem religião nenhuma, mas trazendo a grande sabedoria de saber que não existe violência maior do que não respeitar o outro, respeitando a nós mesmos. Que beleza! Essa semana o Prêmio Nobel da Paz foi dado com tanta justiça a uma jovem que há anos atrás, em 2014, viu toda a família exterminada pelo grupo Boko Haram, foi escravizada, sofreu todo tipo de violência, conseguiu fugir e aos 25 anos recebeu o Prêmio Nobel da Paz, porque ela anda o mundo inteiro contando a sua história, não se envergonhando do que passou e dizendo: enquanto existir essa violência no mundo, eu falarei sobre ela. Enquanto existir uma mulher, uma menina em alguma parte, raptada, machucada de todas as maneiras, eu vou continuar. E quem dividiu o Prêmio Nobel com ela? Um médico de 63 anos, que orgulho da minha geração. Eu me senti uma formiga vendo o que esse homem maravilhoso faz. Ele opera, reconstrói as mulheres que sofreram violência de toda sorte. E hoje ele tem um abrigo na África para as milhares de crianças que nascem da violência, cujas mães não as aceitam. Isso ainda existe no planeta Terra. E graças a Deus, eles foram homenageados com o Prêmio Nobel da Paz. Porque os outros candidatos, avaliem, eram o presidente da Coreia e o Donald Trump. Portanto, a luz de vez em quando consegue conectar-se com os encarnados e lançar ao mundo a mensagem da não violência. E nos faz lembrar que se estamos todos juntos nesse planeta que roda no universo, é porque alguma coisa em nós ainda não se sublimizou. As escolhas são diferentes, mas ainda há tanta coisa que nós precisamos transformar para um dia olhar a Terra e dizer: foi a minha escola, foi o meu hospital, foi a minha casa, em tantas encarnações, mas agora eu sigo livre para novos universos. Por isso Cristo afirmava, sempre inesquecível: há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu me vou para vos preparar o lugar. Amigos, portanto, a Gênese, se você já leu o Livro dos Espíritos, se você já leu Céu e Inferno, que é um livro maravilhoso, porque tem mensagens ali de espíritos sofredores que são verdadeiras aulas que as médiuns com quem Kardec trabalhava recebiam. E também de almas iluminadas, é claro. Mas, se você já passou por esses 4, estude a Gênese. Tem coisas muito bacanas, é maravilhoso. O Livro dos Espíritos surgiu em 1857. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e Inferno, 1 ano depois, em 1865. A Gênese, em 1868. Em 1869, Kardec, o professor Rivaio, retorna ao mundo espiritual. Tarefa cumprida. Mas um dia ele perguntou aos espíritos: se eu não tivesse aceitado, como é que vocês fariam? E os espíritos, como sempre sintéticos, mostraram uma lista de 10 nomes. O dele encabeçava. Depois Leon Denis, essa alma magnífica. E mais 8. Portanto, a tarefa teria lhe fugido das mãos, teria beneficiado a outro. O compromisso de não ter feito teria ficado com ele. No fundo, nossas vidas nada mais são do que a repetição, principalmente daquilo que nós nos negamos a realizar, das nossas omissões, das nossas maldades, e que agora nós precisamos transformar em bondade.
Encerro, meus amigos, desejando a todos nós uma vida mais feliz, porque todos, na medida do possível, a merecemos. Amanhã seremos 147 milhões de brasileiros indo às urnas. Que Deus, nenhum intermediário, Deus nos abençoe a todos. E abençoe também aqueles que forem escolhidos, sejam quem forem. Mas encerro agradecendo a vocês o carinho com que sempre me ouvem, dizendo que a Gênese está comemorada por nós, meninos de sábado, nesses seus 150 anos, e lembrando da história de 2 sapinhos serelepes que caíram inadvertidamente, cada um numa lata de leite. Lata profunda. Se viram ali presos, não havia como sair. Um deles, religiosíssimo, acreditava, mas não acreditava nele mesmo. Não imaginava que podia ser o agente transformador da sua vida. Se conformou. Daqui eu não saio, não vai ter jeito. Ele se despede do seu amigo sapo na outra lata, tampa o nariz até onde é possível e mergulha no leite. Claro, surgem umas borbulhazinhas, depois silêncio. O sapinho da outra lata olhou, pensou, meu Deus, lá se foi ele. Mas eu não quero ir. Eu não quero o resto da minha vida nessa lata de leite. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele tentava alcançar as bordas, sem sucesso. A lata era muito funda, tinha muito leite. Ele ficou tão aflito e começou a pensar, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço para sair daqui? E se movimentou e começou a pular, e a pular, e a pular para sair daquela situação. E pulando, pulando, pulando. As suas patas começaram a mexer o leite se transformou em manteiga, cresceu e ele pulou da lata. Meus amigos, sejamos o sapo que saiu da lata. Não importa o que nos aconteça, vamos pular, se necessário for, para transformar o leite das nossas impossibilidades na beleza de uma manteiga que, não importa a origem ou a condição, nos levará para o alto. Por isso, Paulo de Tarso, quando ia ser decapitado, tendo a honra de morrer decapitado, porque era um cidadão romano e cabia o sacrifício da espada. Um cidadão romano não podia morrer crucificado, tinha que ser decapitado. Na véspera, em prece, ajoelhado na cela, o soldado que tomava conta da porta, debochado, diz: vais morrer amanhã, o que fazes ajoelhado assim? Eu caminho para o alto. Que possamos todos fazer a mesma coisa. Seja o que for que nos aconteça, caminhemos para o alto. Somos eternos. Fomos criados para a beleza extraordinária do amor de Deus, que um dia nós vamos manifestar em todas as nossas atitudes. Que Jesus, o incomparável companheiro dos nossos dias, possa estar conosco a todo instante. Que não tenhamos vergonha de, nas nossas preces, pedir, como Chico Xavier pedia nas suas orações: Senhor, me ajude nas minhas impossibilidades. Me ajude nos meus dias difíceis. Me aponte caminhos, porque todos os caminhos que Jesus nos apontar serão os caminhos da nossa plena renovação. Que Ele nos guarde, que nos abençoe e que possamos voltar imediatamente o nosso pensamento àqueles que tudo dariam para estar aqui conosco nessa noite, mas que vivem lá fora pesadelos que nós não podemos imaginar. Já que a nossa vida pode ser ainda melhor, já que de alguma forma, por estarmos hoje aqui reunidos, encarnados e desencarnados, podemos dizer que essa foi uma noite e uma vida elegante, nós possamos simplesmente amar. E amando, tenho certeza, modificaremos o mundo. Agora, escuta isso com o coração bem aberto. O fim da vida não é um castigo. É um chamado. Um chamado para viver com mais verdade, mais consciência e mais amor.
Maíse Braga encerra essa jornada com uma verdade que arrebata a alma. Estamos aqui para evoluir, para reencontrar, para lembrar de quem somos, mesmo em meio às dores. Porque o fim não existe. Somos eternos. E a cada dia, fazemos escolhas que determinam como vamos atravessar o grande portal. E quando chegar a hora, o que restará em você? Mágoas? Medos? Ou a serenidade de quem viveu com propósito? O mundo espiritual não nos cobra perfeição, mas consciência. E cada dificuldade enfrentada, cada perda, cada queda, é uma escada invisível rumo ao alto. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar. A dor passa. A alma fica. E o amor nos guia até o reencontro com a luz. Se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários o que ficou no seu coração. E lembra, nunca é tarde para começar de novo.